Ascensão através de habilidades. Episódio 57. Modo fácil. Choi Jung-hyeok. 1. Claro, é você. Jung Jeon estreitou os olhos. Mas senti que deveria contar a você pelo menos uma vez. Ele deu um sorriso irônico e olhou para Taezan. Então, você era Taezan do modo solo. Taezan assentiu com indiferença. Ele riu secamente. Bem, estou grato pela habilidade. É útil? Bastante. Jung Jeon usou Breathless Attack em sua batalha contra o monstro. Isso significava que ele aprendeu não descobrindo sozinho, mas seguindo a postagem de Taezan na comunidade. Honestamente, eu estava cético, mas achei que não era uma história inacreditável, então tentei e realmente consegui. Que incrível! Ele murmurou com um olhar fascinado em seus olhos. É inacreditável. Você também pensou que éramos todos apenas faladores, certo? Sim, bem. Ele riu amargamente. Eu pensei que sim, um pouco. Como jogador do Hard Mode, Jung Jeon quase morreu várias vezes. Houve também vários casos em que ele certamente teria morrido se seus companheiros de equipe, que estavam trabalhando juntos para conquistar o labirinto com ele, não o tivessem ajudado. Mas aventurar-se no labirinto sozinho, sem ajuda de ninguém, no modo solo, que era mais difícil que aquele modo difícil. Para Jung Jeon, parecia impossível. Ele obteve a habilidade Breathless Attack graças à explicação de Taezan, mas suas noções preconcebidas permaneceram inalteradas. É por isso que ele achava que suas conversas clamorosas eram lamentáveis. Mas, ao mesmo tempo, cheias de bravatas vazias. Mas não era mentira. Jung Jeon olhou para ele com admiração. Foi uma força tão esmagadora. Honestamente, ele não tinha ideia do quão forte Taezan poderia ser. O último a aparecer foi um monstro ainda maior. Quando o monstro os atacou, ele perdeu os movimentos do monstro. Era uma entidade que ele não poderia enfrentar como estava agora. No entanto, quando o monstro apareceu novamente, a parte superior do corpo já havia sido destruída. Todo mundo está no modo solo como você? Não, eles provavelmente são mais parecidos com você. O atual Jung Jeon era forte. Ele desceu ao labirinto sem hesitação e não havia grande diferença entre ele e aqueles que hesitaram, como Lee Taeyeon e Kang Jung-hyuk. Jung Jeon suspirou de alívio. Isso é um alívio. Ele fez o possível para descer o labirinto, arriscando a vida na batalha. Se todos no modo solo fossem como Taezan, se seus esforços não significassem nada, ele teria ficado muito abalado. Jung Jeon curvou-se pela cintura. Obrigado, Sr. Taezan, por sua causa, eu não tive que fazer uma escolha nojenta. Uma emoção desesperada vazou. Taezan acenou casualmente com a mão. Eu fiz isso porque quis. Então está tudo bem. Não, sério, obrigado. Ele falou enquanto seus olhos ardiam silenciosamente. Se desejar, Sr. Taezan, você pode me usar como quiser. Vou seguir o que você disser. Apenas enfie, seu idiota. Taezan estremeceu. Apenas haja como você faz normalmente, antes que sua cabeça seja esmagada. Um Jung Jeon tão educado. Foi muito estranho. Ao ouvir as palavras ameaçadoras de Taezan, Jung Jeon estremeceu e depois riu. Entendo, você realmente é uma pessoa jovial, Jung. Jung. Você é mais velho que eu, certo? Talvez. O que ele lembrou foi que Jung Jeon tinha 23 anos. Uma diferença de 2 anos. Então você é meu Jung. Posso te chamar assim? Ele riu levemente. Foi da risada alegre e sempre animada que Taezan se lembrou. Taezan respondeu. Faça o que quiser. Obrigado. Jung Jeon parecia aliviado de alguma forma. Depois de desabafar, seu rosto foi abruptamente tomado pela exaustão. Ele esfregou os olhos cansados. Acho que vou dormir. Vejo você amanhã. Ele cambaleou e o fantasma riu sozinho. Ele é rápido em mudar de atitude. Essa é a força dele. Não perder um sorriso em desespero já era um desafio por si só. No dia seguinte, Jung Jeon imediatamente se agarrou a Taezan, conversando incessantemente. Taezan o recebeu com uma expressão nada desagradável. Jung, então todas as habilidades mencionadas na comunidade são reais? Você já ouviu todos eles, não é? Endurance, realmente existe? Como você aprende isso? Jung Jeon olhou para Taezan com uma cara entediada. Numa situação em que um único golpe poderia matar, ele disse para não levar um único golpe. Poderia funcionar em um jogo com múltiplas vidas, mas na realidade era um método impossível. Como você adquiriu tal habilidade? Como esperado? Jung, você é impressionante. Taezan se sentiu um pouco desconfortável sob seu olhar brilhante. Ele não era assim originalmente. Ele o abordou amigavelmente, mas não demonstrou esse tipo de admiração. Ele agia como um irmão mais velho conhecido, apesar de quaisquer elogios ou elogios. Mas agora, seu rosto realmente mostrava admiração. É porque eu o salvei? À medida que as circunstâncias do encontro mudaram, também mudou a atitude deles. Enquanto ele ignorava vagamente a conversa, Kim Hwa-yeon se aproximou. Então você está aqui. Ah, não. Você descansou bem? Sim, minha cabeça está começando a clarear agora. Bom, então deixe-me começar a explicar lentamente. Ela olhou para Taezan. Lá.
Huai Yun sugeriu sutilmente Taizan. Jung Jeon balançou a cabeça. Young vai ouvir comigo. Tudo bem, certo? Ah, um Young? Sim. Huai Yun ficou confuso. Ela nunca tinha visto Taizan antes. Ela pensou que ele era uma pessoa comum do modo normal ou fácil. Mas vendo a reação de Jung Jeon, algo estava diferente. Você estava perto antes? Não. Não há mal nenhum, certo? Isso é verdade. O que ela pretendia explicar era a situação geral. Mesmo que mais uma pessoa ouvisse, não haveria muita diferença. Após um momento de consideração, Huai Yun se virou. Então, siga-me. Eles chegaram a uma pequena sala de recepção dentro da prefeitura. Com licença, qual é o seu nome? Kang Taezan. Taezan? O rosto de Huai Yun mostrou surpresa quando ela inclinou ligeiramente a cabeça. Poderia ser? Sim. Uau, então finalmente conheci a pessoa de quem tanto se fala. Parece que houve algumas histórias sobre mim. Discutimos entre nós. Não tínhamos certeza se essas histórias eram verdadeiras ou falsas. Estávamos mais inclinados a acreditar no último. Mas parece que não eram completamente falsas, hein? Ela olhou para Taizan com um olhar curioso. Você é realmente forte? Ainda mais forte que Jung Jeon? Jung Jeon deu um pequeno aceno de cabeça. Huai Yun riu e soltou um suspiro de admiração. Isso é impressionante. Mesmo sendo muitos de nós morreram. Mas você conseguiu avançar sozinho. Você tem algum tipo de segredo? No entanto, não houve mais reação do que isso. Ela pensou que não haveria uma grande diferença entre ele e Jung Jeon. Jung Jeon e sua força eram quase iguais. Não era um nível inalcançável. Percebendo seus pensamentos, Jung Jeon soltou uma risada amarga, mas não se preocupou em corrigi-la. Então deve ser bom para você ouvir. Huai Yun começou a explicar com uma expressão calma. Em primeiro lugar, a maioria dos sobreviventes se reuniu. A julgar pelo número significativamente reduzido de pessoas que chegam, parece que todos que deveriam ter vindo vieram. Ela falou com indiferença, mas seu rosto estava distorcido. De acordo com uma contagem aproximada, restam cerca de 100 mil pessoas. De 500 mil a 100 mil. Apenas 20% sobreviveram. Com esse número desesperador, Jung Jeon mordeu o lábio. Não sei quem começou, mas eles são bastardos. Ela esfregou os olhos enquanto continuava. O problema é que, entre essas 100 mil pessoas, apenas cerca de 1000 podem lutar contra os monstros. Há tão poucos? Você também deve ter sentido isso ao trazer pessoas. A menos que estejam no topo do modo normal ou pelo menos no modo difícil, o confronto é impossível. Praticamente, 99 mil pessoas são inúteis na batalha. Huai Yun pressionou sua testa. Comida é um problema, um lugar para dormir é um problema. Não saber quais missões começarão a seguir é um problema. Há problemas em todos os lugares. Pode até ser melhor estar no labirinto. Eu também acho. Por que se preocupar em nos ligar aqui? Eles estavam no topo do hard mode. Como já haviam se adaptado, não tiveram medo do labirinto. Nesta situação completamente bloqueada, teria sido mais simples descer ainda mais. Isso é o que eles pensavam por enquanto. Além disso, a pessoa no comando é um problema. Espere, você não está no comando? Kim Huai Yun organizou festas populares no hard mode e administrou as estratégias básicas. As pessoas não conheciam a realidade do modo solo, então naturalmente pensaram que os jogadores do modo difícil estariam no comando, mas Huai Yun balançou a cabeça. Eu pretendia fazer isso, mas aqueles malucos do modo fácil farão muito barulho. Modo fácil? Com essas palavras inesperadas, Jung Jeon inclinou a cabeça. Por que eles? Jung Jeon achava que as pessoas do modo fácil que ele conhecia eram realmente fracas. Eram quase indistinguíveis das pessoas comuns, tornando impossível, pensou ele, que tivessem qualquer impacto significativo. No entanto, Kim Huai Yun bagunçou seu cabelo. Choi Jung Hyeok, não é? Esse cara disse que assumiria o comando. Você acabou de aceitar isso? Claro, eu disse a ele para não falar bobagens. Então ele retrucar, perguntando se estou dispensando porque ele está no modo fácil, e blefa alto dizendo que ele também consegue administrar as coisas muito bem. Então, por enquanto, eu adiei para ele. Kim Huai Yun suspirou. Seria simples se fosse um monstro. Você só precisa matá-lo. Mas você não pode fazer isso com humanos. Uma regra simples de que a voz mais alta vence ainda era tolerada. E também estou lutando com aqueles no modo solo. É uma bagunça total. Uma bagunça. Mesmo terminando como reféns, o que eles estão fazendo? Reféns? Sim, Lee Taeyeon e Kang Jun-hyuk, eu acho, eles foram capturados. O que? Taezan enrugou o rosto. Com sua reação repentina, Huai Yun ficou um pouco surpreso e vacilou. Sim, eles foram capturados. Por que eles foram capturados? Eles podem ser mais fracos do que ele, mas não são tão fracos a ponto de serem confundidos por pessoas como modo fácil. Se fossem Kang Jun-hyuk e Lee Taeyeon, eles poderiam até lutar com Jung Jeon e vencer sem maiores problemas. Ser capturado significava que não se tratava de força, mas de um problema diferente. Posso adivinhar o que está acontecendo. Como eles poderiam não lidar com isso? O que podemos fazer? Nem sabemos quem está certo ou errado.
Eles nunca lutaram entre humanos. Envolver-se em uma briga significava atacar alguém e ser hostil. É por isso que eles ainda eram covardes. Eles eram adeptos da luta contra monstros, mas inexperientes em lutas com humanos. Mas ninguém morreu ainda. Precisamos observar um pouco mais antes de intervir. Não tenho intenção de fazer isso. Taizan falou com indiferença. Ele se levantou. Choi Jung-hyeok, onde ele está? As pupilas de Hwai-Yun tremeram com um movimento repentino. Ela murmurou baixinho. Ele está no prédio à esquerda. Taizan foi em direção à porta. Hwai-Yun, que estava gaguejando, levantou-se. Espere, o que você está fazendo? Você tem que acabar com os ratos com antecedência. Com uma resposta descontraída, Taizan dirigiu-se ao prédio. Hwai-Yun seguiu atrás, tentando detê-lo. Espere, sem violência. Por quê? Taizan questionou, e Hwai-Yun hesitou com sua pergunta calma. Já terminamos. O mundo entrou em colapso e a lei não tem sentido. Então, por que não? Ainda assim, não é permitido. Hwai-Yun falou com uma expressão severa. A ordem deve ser mantida. As pessoas não devem matar outras pessoas. Taizan olhou para ela com indiferença. Kim Hwai-Yun, uma mulher com cabelos longos e uma impressão de teimosia. Ela sempre tentou manter a ordem. Ela morreu tentando salvar a todos de acordo com as regras que manteve até o fim. Você é sempre o mesmo. Hwai-Yun ouviu o que Taizan disse suavemente e ficou surpreso. Também pretendo manter a ordem. Mas sempre houve exceções. Vendo que Taizan não tinha intenção de parar, Hwai-Yun agarrou sua espada. Ela não podia ficar parada observando os humanos lutando, então pretendia pará-los à força, se necessário. Foi o momento em que ela deu um passo à frente. Ela perdeu a força do corpo e caiu. Ela sentiu uma dor surda na nuca. Kim Hwai-Yun sofreu 22 de dano. O que está acontecendo? Ela gritou de consternação. Ela foi atacada sem sentir nada? Taizan, que a derrubou, afastou a mão. Observe com calma. Choi Jung-hyeok. Mesmo na primeira vez de Taizan no modo fácil, ele formou uma guilda e criou uma estrutura de poder semelhante. Tendo primeiro reivindicado o labirinto, ele fez valer seus direitos e se envolveu em todos os tipos de crimes. Controle do labirinto, forçar outros a fornecer itens, prioridade para monstros-chefes e assim por diante. E ele até assassinou secretamente aqueles que pareciam estar ficando mais fortes que ele. Normalmente, aqueles que não aguentassem se rebelariam, mas Jung-hyeok não recorreu simplesmente à violência. Ele também tinha um talento especial para a política. Depois de transformar algumas pessoas em seus subordinados e dar o exemplo, ele garantiu que ninguém ousasse falar. Não se tratava apenas de forçar a submissão. Ele também distribuiu cenouras suficientes para fazer as pessoas aceitarem a situação. Houve até um tempo em que todo o modo fácil se movia de acordo com a vontade de Jung-hyeok. Talvez se as coisas tivessem continuado assim, ele teria permanecido no topo, usando todos os outros como cordeiros para o sacrifício. Pensando bem, é uma pena. Ele foi esmagado por mim 2 vezes, não foi? Taizan, parado em frente à porta do prédio, puxou o dedo e estalou-o. Com um barulho alto, a porta quebrou. Ei pessoal, antes de vocês irem, não se esqueçam de se inscrever no canal e deixar aquele like maroto se gostaram do vídeo. Isso ajuda o YouTube a dar mais alcance ao canal. Ativem o sininho para não perder nenhuma novidade. Muito obrigado pelo apoio e até a próxima.